Querido amigo, hoje os nossos estudos chegam a Miqueias 7, 14 a 20. Concluímos assim os nossos estudos no livro do profeta Miqueias. Miqueias 7, 14 a 20. Nesse texto vamos encontrar uma das maiores declarações de toda a Bíblia que descrevem o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Deus é incomparável por tudo isso, porque Ele é fiel, as suas promessas nunca falham, e porque Ele tem firme compromisso com seu povo. Nesses versos finais, Miqueias destaca a graça de Deus. Portanto, o título para a nossa reflexão é A Graça Completa. A Graça Completa. Miqueias 7, 14 a 20. Querido amigo, esse título é sugestivo porque, na verdade, não existe graça incompleta, senão não seria graça. Quando se trata, então, da maravilhosa graça, a graça que desce do céu, a graça de Deus, ela é sempre cheia, inteira, completa. A graça completa perdoa, esquece e interrompe de modo completo a ira divina. A graça completa tem prazer em demonstrar amor e nos recebe como filhos amados. O princípio que esse texto, então, nos apresenta é visto nessa frase. A graça divina é completa, pois baseia-se no seu caráter generosamente bondoso. Eu repito, esse é o princípio que tem por base Miqueias 7, 14 a 20. A graça divina é completa, pois baseia-se no seu caráter generosamente bondoso. Nesse texto, nós encontramos 5 evidências da graça divina que é completa. A primeira evidência da graça completa é vista por Deus ser o bom pastor do seu povo. Versículo 14. Apacenta o teu povo com teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Querido amigo, podemos entender essas palavras como oração do remanescente fiel do povo de Deus. Aqui ele se manifesta, ele declara o seu desejo de ser pastoreado e de poder voltar a ser cuidado por Yahvé. As regiões mencionadas eram sempre as melhores para essa atividade do pastoreio. Israel sempre se considerou como povo de Deus e ovelhas do seu rebanho. Nós podemos ver isso em Salmo 79, 13, Salmo 100, versículo 3, Ezequiel 34, 11 e 13. O pedido então era para que Deus apacentasse seu povo em terra fértil. E assim o profeta emprega várias figuras conhecidas pedindo que Deus cuide do povo arrependido e agora restaurado. As figuras são o bordão do pastor, que serve para guiar o rebanho e resgatar as ovelhas perdidas. Uma outra figura é o rebanho da herança de Deus, que sugere a intimidade de Deus, o cuidado de Deus para com o povo. O morar a sós, nos montes, no meio de uma terra fértil, uma região montanhosa, significa ser protegido de Deus, protegido dos inimigos. Por quem? Pelo Supremo Pastor, como um povo separado, como um povo santificado, mostrando que Deus alimentaria bem esse povo restaurado. Por isso, então, a primeira evidência da graça completa de Deus se vê nessa figura de Deus ser o bom pastor do seu povo. Em segundo lugar, nós temos no versículo 15 a segunda evidência da graça completa de Deus. Essa graça completa se vê em Deus ser o realizador de maravilhas sobrenaturais. O versículo 15 nos mostra isso. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Ora, diante da oração do povo, Deus responde prometendo maravilhas, mais milagres, palavra que pode ser traduzida exatamente por milagres, isso é, deve ser destacado que Deus é um Deus de milagres. Lembre-se de Jeremias 32, 17, e aqui se refere especificamente aos milagres da época do Êxodo.
Aquela tinha sido uma época de crise para o povo de Deus, e nela Deus se manifestou sobrenaturalmente. A volta do exílio para Jerusalém seria também um fato sobrenatural. Deus moveu os corações dos imperadores persas, Ciro e Dario, e o povo retornou protegido e em paz à sua terra. Certamente, com certeza, querido amigo, também podemos ver aqui uma profecia dos tempos do fim, quando Jesus voltar para nos buscar. As maravilhas que aconteceram na época do Êxodo têm muitos pontos em comum com a nossa libertação espiritual. A saída do povo físico da escravidão do Egito e a saída do povo espiritual da escravidão do pecado têm paralelos especiais. Só somos salvos milagrosamente, sobrenaturalmente, pela graça de Deus, por essa graça que é completa. A terceira evidência da graça completa de Deus é vista por Deus ser aquele que desperta temor nos ímpios. Versículos 16 e 17. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos e tremerão. Virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Querido amigo, essa maravilhosa ação de Deus para com seu povo espantaria as nações inimigas. Elas que não queriam crer em Deus serão confundidas, ficarão envergonhadas. Colocar as mãos sobre a boca descreve a atitude de espanto, de admiração. Os ouvidos surdos descreve o desejo de não querer mais ouvir as maravilhas que Deus tem feito para com seu povo. Lamber o pó da terra é uma figura de humilhação, de abatimento. Tremer diante de Deus é sinal de reconhecimento de que só Deus pode nos dar a verdadeira salvação, a verdadeira bênção. Em contraste com o tratamento especial que Deus daria ao seu povo, as nações ímpias ficariam desamparadas. Devemos notar, em resumo, as descrições do estado delas. Elas ficariam envergonhadas por serem tão fracas em comparação com o poder de Deus. Segundo, elas não conseguiriam falar diante de Deus e nem resistirão à poderosa voz dele. Terceiro, virão ao Senhor rastejando como serpentes e tremendo como répteis, saindo dos seus esconderijos com medo do grande poder de Deus. E a pergunta que temos que fazer é a seguinte: e você, como se apresentará diante de Deus? Com alegria, jubiloso, contente pela tua restauração, ou com medo, como se fosse uma nação estrangeira? A quarta evidência da graça divina é vista porque Deus é inigualável em nos perdoar totalmente. Versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Esta é a quarta evidência da graça de Deus. Por quê? Porque Deus é inigualável em nos perdoar totalmente. Querido amigo, esse é um dos textos mais lindos das Escrituras, porque demonstra que Deus é inigualável. Deus é o único. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus perdoador. Depois dessas constatações da graça completa da parte do Senhor, chegamos à última divisão dessa profecia, que começa com uma pergunta profunda. Essa pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Isto é, quem é como Yahvé? A pergunta é retórica porque a resposta óbvia é: ninguém. Ninguém é como Deus. Embora saibamos que o próprio diabo queria ser como Deus, e os seus seguidores, na época do fim, perguntarão: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Querido amigo, não há qualquer ser que possa ser comparado com o nosso Deus.
Isaías, na mesma época de Miqueias, registra as palavras do próprio Deus sobre esse tema. O próprio Deus diz sobre ele: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, 28. Nesses versos encontramos as provas dessa verdade, de que o nosso Deus é inigualável. Deve-se notar que essa profecia começou com o Senhor no seu santo templo, testificando contra o seu povo pecaminoso. Lembre-se de Miqueias 1, 2. Mas termina também com a provisão divina do perdão de Deus para com seu povo. Essa afirmação é grandiosa e por isso esses versos eram lidos nas sinagogas dos judeus no Dia Nacional da Expiação. Depois da leitura do livro de Jonas, se lia exatamente esse texto de Miqueias 7, 18 e 19. Mas deve-se notar, entretanto, que esse maravilhoso perdão era destinado ao remanescente, àqueles que criam em Deus. Nesses versos nós temos 3 palavras relativas ao pecado. A primeira palavra é iniquidade, que significa maldade, perversidade, depravação. A mesma palavra que aparece também no versículo 19. A segunda palavra é transgressão. Transgressão, que significa pecado, rebelião, defeito de caráter. A terceira palavra é pecado, que significa o quê? Errar o alvo. Mas por que 3 palavras? Provavelmente para indicar que qualquer que seja a forma que pequemos, Deus pode nos perdoar segundo a sua maravilhosa graça, segundo a sua graça completa. Mas a pergunta que se faz então é: o que Deus vai fazer com o nosso pecado? Devemos notar no texto que Deus perdoa, isso é, Ele leva os nossos pecados, como Isaías registrou. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Isaías 53, 12. Segundo, o que Deus faz com o nosso pecado? Ele esquece, isso é, Ele passa por alto. Provavelmente uma alusão ao anjo que passou por cima da casa dos israelitas, conforme Moisés registrou. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, conforme Êxodo 12, 27. Mas em terceiro lugar, Deus lança os nossos pecados na profundidade do mar, isso é, Deus jogará os nossos pecados onde não se possa mais vê-los. Isaías nos diz que assim como a névoa, Ele torna os nossos pecados. Isaías 44, 22. Ou então, Ele lança para trás de si todos os nossos pecados, conforme Isaías 38, 17. Querido amigo, diante dessas maravilhosas ações de Deus, não podemos deixar de nos impressionar, de nos assombrar, de nos maravilhar por uma graça assim tão completa. Devemos dar toda a glória. Devemos render graças ao Senhor por essa tão grande salvação, por essa maravilhosa salvação, por esse maravilhoso perdão que Ele nos dá. Mas ainda vale perguntar algo mais. Por que Deus age dessa maneira em nosso favor? Por quê? Porque, veja o texto, Ele tem prazer na misericórdia. Um dos nomes que Deus dará a Sião será minha delícia. Isaías 62, 4. A cidade não será mais chamada de arrasada, e o povo não será mais chamado de um povo abandonado. Não. Miqueias diz que Deus se compraz, se delicia, se alegra com amor misericordioso, ao mesmo tempo em que Ele se compadece, isso é, Ele tem compaixão de nós. Veja o versículo 19. Querido amigo, às vezes essa expressão é usada para referir-se a uma mulher e ao fruto do seu ventre. Isso significa um amor muito terno, disposto ao sacrifício. E ao afirmar que Ele pisará aos pés as nossas iniquidades, significa que Ele sujeita e vence aquele que é o nosso grande inimigo. Assim como Paulo se expressou de modo muito claro, especificamente: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Jesus Cristo nós temos o perdão, nós temos a graça completa. Romanos 7, 24
e 25. Querido amigo, em resumo, Miqueias louva a Deus por sua misericórdia. Aqui ele destaca os seguintes fatos sobre o Senhor. Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Ele não retém para sempre a sua ira. Ele tem prazer na misericórdia. Ele mostra compaixão ao seu povo. E ele manda embora os pecados do povo. Alguém já disse que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma placa advertindo: é proibido pescar. A ideia de perdão é difícil para o homem compreender. Deus afasta totalmente os pecados do pecador e nunca mais se lembra deles. Deus os esmaga e os lança no mar. Isso é graça. Isso é graça completa. A quinta evidência da graça completa, então, é vista por Deus ser maravilhoso em sua fidelidade para com seu povo. Além de Deus ser misericordioso, gracioso, perdoador, Deus também é um Deus fiel. A quinta evidência da graça completa é vista por Deus ser o quê? Fiel para com seu povo. Eu leio para você o versículo 20 que nos dá base para essa afirmação. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Essas palavras do versículo 20 parecem ter sido citadas por Zacarias, pai de João Batista, quando ele orou bendizendo ao Senhor que cumpriria a sua antiga promessa, conforme Lucas 1, 71 a 73. Nós cantamos um hino, você deve se lembrar, você talvez um pouco mais antigo, deve se lembrar, Deus dos antigos, por cuja forte mão rege e sustenta os astros na amplidão. Você lembra desse hino? É um hino muito bonito, que nos lembra que o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus que se comprometeu desde os antigos até os nossos dias. Esse é o nosso Deus. E ele se caracteriza também, além da sua graça completa, por ser um Deus fiel. Nesse último verso, Miqueias utiliza duas palavras, fidelidade e misericórdia. A fidelidade de Deus representa a sua verdade e a sua justiça. A misericórdia de Deus representa a sua bondade, a sua graça completa. Somente em Cristo, querido amigo, somente em Cristo, Deus pode ser justo e compassivo. Somente em Cristo pode ser satisfeita a justiça de Deus e, por sua vez, somente por sua justiça em Cristo pode se manifestar a misericórdia de Deus, conforme lemos lá em João 1,17. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus se torna fiel e misericordioso. Portanto, aquele pacto feito com Abraão, conforme Gênesis 22, tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. Essa é a ideia que Paulo apresentou aos Romanos, conforme Romanos 11:16. A raiz é Abraão, e o que Deus lhe prometeu se cumprirá na volta do Messias. Além de ser um Deus bondoso e gracioso, em resumo, Miqueias está dizendo que Deus é fiel para com seus, e Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão e Jacó. Temos que lembrar sempre que Deus é misericordioso. A misericórdia é uma das qualidades essenciais do caráter de Deus, demonstrando o amor dele para com as suas criaturas. Por isso, e por muito mais, Deus é digno de todo o nosso louvor. As promessas feitas aos patriarcas servem como pano de fundo para muitas ações de Deus. Deus totalmente destruiu as nações rebeldes, mas resgatou e restaurou o seu povo para cumprir as promessas feitas a Abraão e aos descendentes dele. Concluímos então a nossa reflexão, querido amigo,
Não apenas desse texto, mas de todo o livro de Miqueias, lembrando que o profeta expôs uma mensagem para um povo que tinha pecado e sofrido as consequências da sua maldade. Ele se dirigiu a um povo que havia presenciado o cerco de Jerusalém e sofreria o cativeiro da Babilônia. Sem dúvida, Deus não tinha se esquecido do seu povo. Os deuses das outras nações foram famosos por sua suposta especialidade de afetar a natureza. Alguns desses deuses eram conhecidos como caprichosos, mas ao invés disso, Deus é justo e reto, e além de tudo, Ele é misericordioso. Temos que destacar, Deus tem misericórdia do seu povo. Deus não esquece os seus filhos, mesmo que passem por momentos de dificuldade e tribulação. Deus prevalece como Deus de misericórdia, Deus da graça completa. Nosso Deus, grande em misericórdia, perdoa os nossos pecados. Entretanto, o perdão divino trata seriamente com o pecado. Os capítulos anteriores mostraram que Ele não os deixa impunes. O pecado é rebelião e é tratado seriamente. Mas o perdão divino faz com que Ele esqueça dos nossos pecados depois de nos perdoar. Querido amigo, a graça de Deus é tão completa que Ele nos trata como se não fôssemos pecadores. Que o Senhor lhe dê essa experiência de se aproximar de Deus, completamente limpo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não há ninguém. Usufrua, então, dessa graça completa do Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa com a introdução à segunda carta de João.